Você foi muito grosseiro comigo. Eu sei. A gente sempre foi tão amigo. Desculpa, mãe. Tá acontecendo uma pá de merda na minha vida aí. Tá foda. Você não me fala nada. Sou sua mãe. Olá, eu sou o Vinícius Calderoni e este é o 9º episódio do podcast de Pico da Neblina, série original da HBO. Ao meu lado está a jornalista Camila Silva. Olá, Camila. Olá, Vini. Nossos convidados do dia, que são os convidados de sempre, o diretor-geral da série, Kiko Meirelles. Olá, de sempre. E nosso roteirista-chefe de uma história sobre astúcia, audácia, poder e cannabis, Chico Matoso. Oi. Um homem astucioso e canábico. Canabicoso. Neste podcast vamos falar sobre cada episódio da série, além de explorar os bastidores e repercussões desse garimpo do Ouro Verde. Então, cada vez melhores as definições. Palmas para o redator. E o episódio 9 é o penúltimo da temporada, as emoções estão à flor da pele. Esse episódio se chama Rataria. Então, a gente terminou o episódio anterior com essa pista que Biriba inicia o episódio 9 investigando essa pista deixada no final do episódio 8. Aquela pulguinha do tamanho de um bonde. É muito bem lembrado, muito bem lembrado, Kiko Meirelles, um excelente recall dramatúrgico aqui do próprio podcast. É isso, ele pega essa pulga atrás da orelha e começa a investigar. Então eu queria que vocês começassem falando um pouco dessa outra dinâmica que se estabelece por necessidade, assim, na qual o Biriba inicia sua trajetória nesse episódio. Ele começa fazendo essa busca pela verdade, né? Vai até a pessoa que ele mais confia para poder confirmar o que ele já desconfiava, que é o Rossello, e ele chega lá e bate na porta, e o Rossello tem uma certa resistência ali, porque ele ainda acha que ele tá querendo comprar, tarará, e ele confirma que é a própria Paloma Reis, que o Biriba sabe que não poderia estar na mão de ninguém. A mítica Paloma Reis, Exatamente. Inconfundível Paloma Reis, né? Que teoricamente foi completamente incinerada no incêndio. Então isso é a confirmação pro Biriba que aquela história não foi contada até o final, tem alguma coisa errada nessa história. E é forte como isso retoma esse lugar de como o Rossello é um mentor, né, o tempo inteiro do Biriba. Não, nesse caso ele está resolvendo uma coisa prática, né, uma questão de ordem objetiva, de um reconhecimento, porque ele tem um faro apuradíssimo, e nesse momento em que o Biriba está ali também exercitando o seu próprio faro de investigação, né, é uma coisa, há uma convergência entre o faro e o olfato necessário para descobrir para seguir a trilha dessa pista. Mas, senhoras e senhores, Vinícius Calderoni com a palavra. Exatamente. Mas é importante lembrar o quanto é muito forte essa conexão, na verdade, e como isso se estabeleceu. A gente até, acho que passou batido por uma cena importante, que a gente pode até recapitular aqui, mas que eu acho que ressoa em todo esse período, que é a cena da fogueira entre os dois, né? Entre Rossello e Biriba, e o tanto de cumplicidade que se estabeleceu entre eles, assim. Eu acho que me parece até visível, arrisco aqui uma interpretação e uma sensação de que até entre os próprios atores ali a coisa se estabeleceu. Eu nem sei se... possivelmente, como o Rossello grava numa única locação, talvez ele nem tenha gravado tantas diárias, né? Possivelmente. Mais o Fábio Markoff. Mas uma mágica ali se deu, assim. Isso é uma opinião de espectador também. De fato, passamos poucos, mas intensos dias juntos. A gente ficou, era uma locação fora de São Paulo, que era esse chalé meio no meio de uma mata, meio perdido, assim, que a gente achou que já tinha essa cara pronta. Enfim, o Tulep, que é o diretor de arte da série, tem todos os méritos pela direção de arte da série, mas essa locação já estava exatamente assim, e foi um achado, foi incrível. Foi uma locação que a gente conheceu na pesquisa de roteiro. A gente foi com os roteiristas, eu e o time de roteiristas. Quem foi? O Starobas não conseguiu ir, foi eu, Chico Matoso, Cauê Larata e a Mari Trent. Fomos visitar e conversar com a dona daquele lugar, que tinha uma relação com maconha, e... Enfim, a gente conheceu o lugar, adoramos a locação, e eu filmamos lá por 4 dias direto, 4 dias direto, e depois tivemos mais uma diária com o Fábio Markoff, onde a gente fez todo o grow que foi feito no estúdio. Uhum.
Num estúdio que aí sim todo o talento de Tulé Pique, o diretor de arte, que criou aquele Grow exatamente com o mesmo formato e a mesma estrutura do que seria a casa do Joselo. Então as mesmas colunas, o teto igual, com a mesma madeira do que seria o assoalho da casa no andar superior. Enfim, a construção desse cenário ajudou muito e possibilitou muitas possibilidades narrativas, dramáticas da gente poder mexer as paredes, ir para os lados e se movimentar com qualidade dentro desse espaço, que a gente tem muitas páginas de diálogo dentro do Grow. Perfeito. Eu vou aproveitar essa deixa que você falou da Mari Trent indo a essa locação. Queria entender do Chico quanto vocês estão presentes nessas gravações todas, nessas locações. Não muito. A gente frequentou o set um pouco como turistas, assim. É um monte de gente trabalhando, né? Então, estragando as suas palavras incríveis e lapidadas por meses. Assim, tem uma sensação ambígua, porque tem um monte de gente trabalhando, mas elas estão trabalhando com as palavras que você colocou no papel. Então, uma coisa até meio... Tem quase voyeurístico. E tem uma certa irrealidade, assim. Coisas que eram só uma palavra no papel se transformaram em construções, em pessoas, né? É aquela velha metáfora de que um roteirista escreve no roteiro 5 letras, chove. E de repente, né? O que se estabelece? Qual a produção que se coloca por causa disso? Continua. Exatamente. Às vezes são caprichos um pouco menos sérios, assim. Eu tô lembrando de um que era no episódio 6, quando o Vini vai na casa do Castilho, encontra a mulher do Castilho, e ela tem uma conversa, um pouco de sedução e tal. Tinha uma linha do roteiro... Da Dulce. Da Dulce, exatamente, da personagem Dulce, em que ela fala que o Castilho... Uma linha, abre aspas, do Chico Matoso. A melhor linha que eu já escrevi na minha vida, que a gente voltou pra série. Que foi o argumento que eu usei pra tentar te comover. É retórica. Que era basicamente, ela tava falando que o Castilho ia demorar, tal, porque ele tinha ido comprar parmesão, porque ele tava fazendo um risoto e não sei o quê, e o Vini falava, mas, poxa, será que ele vai demorar? Aí ela dizia, o Castilho é muito exigente com parmesão. Ele pode passar horas na frente e aí, da prateleira. na primeiro corte, veio sem essa frase. Eu falei, olha, gente... Pode tirar todas as frases do resto do roteiro, mas essa eu gostaria muito que tivesse lá. E voltou, claro que pedidos específicos, especiais, assim, com carinho do quem redigiu, enfim. Muito justo, muito justo. Sou muito partidário dessas reivindicações dos roteiristas, não sei porquê, né? Porque, enfim... Sempre lembrando que o episódio 9, deixamos passar batido isso, mas tem um belíssimo nome, bem como os outros episódios também falamos que são ótimos títulos. Ele se chama Rataria, um título bastante sugestivo ao qual voltaremos. Mas antes disso, nós vamos para mais um Sobe o Som. Sabia com quem estava lidando, certo? Ninguém tá te enganando. Então pega o dinheiro, bota no bolso e lembra que o dono da fábrica de salsicha... Não come salsicha no almoço. Exato, mano. A vida tá sorrindo pra você, sorri pra ela também, Vini. Que frase, hein? Essa também não podia cortar do roteiro de jeito nenhum, né? Não dava. Eu até posso pegar uma citação aqui. Os diálogos são uma questão muito central nessa série, né? Assim, são extraordinariamente bem escritos. Posso até depois pegar uma citação, uma crítica da Folha de São Paulo, da Luciana Coelho. Excelente crítica, assim, muito favorável. Recortando especialmente a questão dos diálogos. Um ponto alto da série. E talvez até atentando para o quanto isso não é tão comum em séries brasileiras, originais, né? De uma forma geral. Sobre os diálogos, bom, eu acho que tem uma visão meio do senso comum dos diálogos, um pouco, às vezes, equivocada, que imagina o diálogo como se fosse uma coisa que está fora da ação, né? Você tem as ações, a história acontecendo e tem as pessoas conversando e falando, quase como se fosse uma coisa que você polvilhasse na história, assim, e desse uma graça, E, na verdade, o diálogo é ação verbal. São coisas que as pessoas estão dizendo para outras para conseguir alguma coisa. Então, o diálogo começa na hora zero do desenvolvimento do roteiro, que é quando você está pensando o que cada personagem está fazendo na cena e para onde ele está indo, e o que ele quer. O coração do diálogo está em você ter clareza do que esses personagens querem, que lugar emocional que eles estão e como é que eles mudam ao longo da cena. Aí tem as outras camadas que vão entrando nisso, que tem a ver com a prosódia, com o jeito que cada personagem fala, com o jeito que cada personagem falaria numa situação como essa, com o que os personagens omitem propositalmente ou não, até chegar na última etapa, que é o momento da gravação, em que também atores e diretores eventualmente adaptam palavras para e inflexões, e o jeito que você fala, etc, no momento em que as coisas são ditas, né? E como elas são ditas. Mas eu acho que assim, você pode colocar a melhor sacada no mundo na boca de um personagem.
Se não for o personagem certo, e se não for o momento certo... E se não for dita do jeito Se não correto. for dita do jeito correto, não adianta. É um processo que começa lá atrás. E é uma coisa que a gente tomou muito cuidado, assim, de ter certeza que a gente estava criando cenas que fizessem sentido, com dramas reais e que tivessem movimento dramático e que os personagens falassem com a própria voz. E de maneira não só realista, como fiel a quem eles são. Naquele momento, Naquele especificamente. momento, Bom, a gente tem uma cena aqui muito central nesse episódio, muito de altíssima voltagem dramática, que é a cena em que Biriba, de alguma maneira, retribui o favor que lhe salvou a vida, né, que o Salim fez por ele ao matar o Piolho. Depois de Salim não ter eliminado o Bigato como lhe foi encomendado, Carmen vai até a casa de Salim com mais outros 2 capangas ali, auxiliares também, para executar essa tarefa, e Biriba acaba vendo isso e não se furta assim, a ajudar o amigo. Pula o muro, consegue entrar conhecendo ali os meandros. Vemos que ele está um excelente pulador de muro, porque já tinha pulado o muro lá na ocasião na casa do fiscal. Mas enfim, e ele consegue ajudar o amigo nesse momento, salvar, e eles acham ali aquela artimanha maravilhosa do esconderijo dentro da piscina, ali dentro da madeira da piscina. Essa é uma cena de altíssima voltagem dramática, mas eu queria que... Acho que são 2 perguntas em uma, mas... para além de comentar a força dessa cena e a maneira como ela foi filmada, porque também é uma cena bastante... em que você fica com uma tensão suspensa, como se você conseguisse pegar o ar com a mão. Mas também tem uma particularidade aqui que eu queria que vocês comentassem, que é o estágio atual da relação dos 2 personagens. Já falamos bastante da relação extra-câmeras de Luiz Navarro e Henrique Santana, mas agora Salim e Biriba estão em que momento da trama, né? Pra quem tá assistindo, parece que eles estão há muitos anos sem se falar. Exatamente. Assim, de alguma maneira. Mas na verdade, se você for parar pra analisar, fazer a contagem de quantos dias passaram, passou pouco tempo, desde que o Salim deu o soco na cara do Biriba no fim do episódio 7... até esse salvamento. É o quê? 2, 3 dias, é uma coisa... Não, teve uma elipse razoável entre o 7 e o 8, que mais de assim, uma semana, talvez. E aí depois a história se acelera e daqui até o 10 ela corre, enfim, muito mais rapidamente. Então, obviamente, essas coisas ainda estão todas à flor da pele. O que acontece é que o Salim, de certa maneira, já está numa vibração completamente diferente daquela de quando ele agrediu o Biriba no final do episódio 7. Que é quase um clima suicida. Que né? é uma coisa um pouco suicida. Ele estava lá tomando remédio e bebendo. Aquela coisa que o Kiko tinha dito também, ele está completamente sozinho. Está entregue. E, de certa maneira, ele fica um pouco furioso com o Biriba, porque tem um lado dele que quer ir embora mesmo, não quer continuar. E o Biriba se vê na posição de ter que dar um chacoalhão nesse cara e falar, não, você fica aqui, você não vai embora, você é importante, você vai ter um filho, etc. E é aí que se estabelece essa interação tensa entre eles, que culmina com eles se unindo uma última vez, um pouco do ponto de vista do Biriba, ganhando um colaborador de confiança para o que quer que ele vá fazer no próximo episódio. E o Salim um pouco Bob Dylan, quando você não tem nada a perder. Então... E a gente vê eles juntos, a gente tem a promessa deles se unirem de novo, depois de algum tempo, né? Porque é isso que tudo que o Chico contou são 2 momentos distintos, são 2 grandes cenas distintas. O primeiro momento que a Carmen invade a casa com os 2 capangas e perseguem, e eles sobem e, né, quase pegam eles, tem o barulho que ela quase encontra ali e acha que eles pularam pro vizinho e fugiram. Então tem esse primeiro momento que eles estão ali e se escondem embaixo da coisa, que... Inclusive, uma curiosidade que um dos 2 capangas, quando eles estão indo embora, o cara tá ali com a lingerie, falando, imagina a dona desse lingerie e tal. Fica falando imaginando a Laura. E aí a Carmen chega e manda eles irem embora. O ator que faz essa cena é o Barbantinho, do Cidade de Deus. Olha. Enfim, que por acaso tava trocando... Esse episódio quem dirigiu foi o Fernando Meirelles, meu pai. E por acaso eles estavam
trocando mensagem, assim, trocando e-mail na época que tava perto de filmar, ainda não tinha decidido esse ator, e aí rolou o convite, ele veio, quase uma homenagem pro... Então a gente pôs essa ceninha aqui. Nem precisaria, pra história essa coisa da lingerie, entra só é quase como se fosse uma cerejinha ali, no meio de uma cena mega tensa, entre esse absurdo dos dois capangas que vieram matar alguém ali, brincando com uma lingerie. E a Carmen não aceita muito, é uma questão machista dele. Ela não totalmente. quer, ele não ótimo, permite né? isso. E ela cresce. Não sei nem como se dá pra gente dizer que ela cresce, porque já toda vez que ela aparece é tão grande. Temos um episódio pela frente, talvez uma próxima temporada. O que a gente pode esperar da Carmen? Ela vai. Dá pra explicar essa história da Carmen em algum momento? A gente, como o Chico contou, nessa primeira temporada, a gente deu a presença da Carmen e toda a história, o passado dela com o CD como uma coisa dada e você entende que a relação deles é assim. Então a gente não se preocupou aqui nessa primeira temporada em contar da onde vem essa amizade, da onde ela vem e o que tudo isso significa. A gente, no processo de produção, quando a gente estava mexendo nos roteiros, na última versão dos roteiros, antes de começar a filmar, a gente chegou a cogitar, será que a gente põe uma trama mais explícita da história da Carmen, conta como chegou aí? E, enfim, chegamos a pensar em possibilidades, mas a gente achou que pra esse momento não ia fugir muito do eixo narrativo. E então, a gente ia ter que fazer muito correndo. Mas, assim, uma das coisas que é legal de fazer uma história um pouco sem fim, né? Quando você começa a escrever uma série dessas, você tá contando que você terá múltiplas temporadas. Então você, obviamente, constrói uma história que ela tenha um arco que se fecha, que vai se fechar no último episódio, mas você também lança coisas que você pode explorar depois. E uma delas é, sem dúvida, a Carmen e o passado da Carmen. Acho que tem a relação dela com o CD. A relação dela com o CD tem um potencial dramático e narrativo aí enorme que, se tudo der certo, será explorado no futuro. Assim esperamos, porque tem muito material por aí. E se o velho descobrir que a gente pegou o bagulho? O velho é peixe grande, ele é dono da construtora. Se ele mandou botar fogo no imóvel que é dele, imagina o que ele vai fazer com a gente. E o dinheiro? O dinheiro que se foda, Zé. Olha pra mim, moleque, aqui. Você sabe que depois de mim você é o homem da casa, né? No mundo tem quem pisa e tem quem é pisado. Você acha que cheguei onde cheguei pedindo licença? O que você quer ser da sua vida? Um vacilão qualquer, um rato? Uma cena de espionagem genial que se dá logo no começo do episódio, pegando aquela pista do Paloma Reis, o Biriba descobre que o pai do Vini tá por trás do incêndio, e quando ele descobre isso, ele é tomado por um ódio, né, que de alguma maneira o aproxima do próprio pai, do pescoço, que ele tanto abomina, de quem ele tanto tenta se afastar ao longo de toda a trama. Essa raiva tamponada, essa raiva subterrânea, reprimida, que ele fica o tempo inteiro represando e que em alguns momentos eclode, vem à tona. Eu queria que vocês comentassem um pouco dessa transformação. Esse é um momento de virada... da virada final do Biriba, assim, né? Que emocionalmente, que coloca ele num caminho que realmente é um reencontro com alguma coisa da qual ele estava tentando fugir, mas também é um encontro com a própria indignação, né? Mas essa relação com a memória do pai, etc., fica concretizada na imagem dessa arma, né? A arma que a Dona Irene achou naquele buraco alguns episódios para trás e que guardou, e que naquela conversa que ela tem com ele no começo do episódio, ela diz, inclusive encontrei esta arma, etc. E que já passou pelas mãos do Piolho, foi Exatamente. Um momento que o Piolho, né, tudo aquilo que a gente passou nos outros episódios também do podcast, para quem não lembra, pode conferir os episódios anteriores, pode continuar. Então esse é um momento em que o Biriba, quando ele pega essa arma na mão, ele tá um pouco jogando fora uma parte de si, digamos assim, né? Uma parte que ele estava resistindo para a qual ele estava resistindo a se entregar. E essa arma que veio de dentro do buraco, que é aberto no primeiro episódio, e que ela é encontrada no episódio 5 e tem tanta importância de lá até o fim da trama, no fim do episódio 10, não estava pensada desde o começo. Foi outra dessas peças que o Chico já comentou muito ao longo do nosso papo aqui, que surgiu no meio e falou, cara, e se tivesse uma arma? Nossa, e se essa arma tivesse dentro do buraco? E se o pior... Enfim, aí as coisas foram se encaixando e essas coisas que entram e
ajudam para muitos lados e objetos sempre, né, no mundo dos roteiros, objetos sempre são muito fortes, porque eles evocam muita coisa, é uma coisa física, você não precisa falar sobre ele, né? Na hora de escrever histórias, a gente tá sempre tentando não contar a história com palavras, mas mostrar a história. Afinal, é cinema, não estamos falando de, né, não é literatura. Então, voltando ao tema dos diálogos, que a gente já falou bastante, a gente quer diálogos, e acho que esse é um grande mérito da série, mais um elogio aqui para todo o time de roteiristas, de diálogos que não ficam explicando o que está acontecendo. Tudo que a gente não quer é um personagem que fale o que ele vai fazer. A gente tem também um artifício de ter cenas também que sempre começam já no meio de uma ação e terminam antes do fim. Não tem aquela coisa de... E aí acaba a cena e eles saem pela porta e eles vão embora. Acabou o papo, eles saem. Tá no meio do assunto. Ainda tá interessante? Corta a cena. Corta o fim da cena porque vai ficar melhor. A maravilhosa frase de Billy Wilder. Uma boa cena é como uma boa festa que você chega tarde e sai cedo, não é isso? Exatamente. Eu que não gosto de festa, adoro essa frase. E tem uma outra coisa que eu queria apenas observar, que é o seguinte... Você falou dos símbolos e da ideia, né, de que uma série ou qualquer obra audiovisual precisa mais mostrar do que dizer. A gente já falou nos episódios anteriores o quanto o carro do Fernão é um símbolo do Fernão, e aqui, paralelamente, seguindo nesse paralelismo, a arma do pescoço, esse pai ausente, mas a arma ainda é a presença, né? A arma é a materialidade desse pai que ele tá tentando... Inclusive a arma é o símbolo que a Irene usa durante esse episódio pra falar, né? Desde a morte do Piolho no episódio 7, né? O enterro dele no 8, quando ela enterra o Piolho no episódio 8, é como se ela aceitasse que tá na hora dela se desligar desse passado. E ela pega a caixa com todos os objetos, as camisetas, os anéis e a arma, e no começo do episódio fala pro Biriba, tá aqui, se livra disso, faz dinheiro. O negócio, eu acho que é importante a gente falar que a Irene encerra esse luto aí, né? De anos com essa eu acho isso até liberação muito interessante que a gente consegue fazer isso, que começou, né? Quando ela enterra o Piolho, ela tá enterrando também essa memória do marido. E aqui, com os objetos que a gente viu ao longo da temporada, as camisetas, os anéis, o retrato e a arma especificamente, ela fala pro Biriba, vende, faz dinheiro, eu não quero mais isso em casa, tá na hora de... Minha neta vive insistindo pra mim que tá na hora de eu seguir em frente, vamos seguir em frente, agora é a hora. E justamente nessa hora que o Biriba se torna o próprio pai, que pega a arma e vai pra cima, e a Irene, quando ele pega a arma e vira o pai, apesar de estar teoricamente se desapegando, ela vê ele pegando a arma e de canto de olho, e atuação muito delicada e precisa da Teca Pereira, ela dá um mini sorrisinho que você vê que ela gostou que ele pegou a arma, que ele tá assumindo o destino dele do jeito que o pai assumiria, e não do jeito que ele sempre quis. Tá armado, tio? É uma Glock? Vaza. Deixa eu ficar mais um pouco, vai. Não, prometi pra sua mãe que não. Prometeu, mas não jurou, né? Ai, deixa. Ela não vai descobrir. Eu te mostro uma coisa super legal. Olha o tamanho. Chama disco, sabia? Eu sabia. E essa vitrola aí? É sua? É da minha avó. Bonita, né? O tio Piolho que deu. Você conheceu o Piolho? A gente sempre tá falando o tempo inteiro na série, tem falado que sobre as personagens não se cola uma etiqueta. Sempre são mais do que uma coisa. E aqui temos uma mudança na própria índole, no que a gente tá conhecendo do CD, não é isso? O Kiko vinha dizendo que muda alguma coisa ali dentro da casa dessa família. E agora o CD, que eu acho essa mãe maluca, Kelly é louca de deixar a filha dela sob os cuidados de CD. Quem é CD pra ficar lá no sofá, mesmo que a mãe dela esteja doente lá em casa, sob os cuidados? E a gente também tem a Amanda, esse diálogo dela com o CD no sofá também, que faz todo sentido e muda toda a cadência da série a partir daí. Essa mudança, né, da gente explicar também quem é essa outra personagem. Esse tipo de cena em que a gente faz duas coisas muito diferentes se encontrarem, né? No caso, uma figura brutal como você mais violenta da série, né? E a inocência da Amanda, ela é sempre muito saborosa para quem está escrevendo. Oferece muitas oportunidades, né? E a gente, desde cedo, planejou a história para chegar nesse ponto no final do 9, em que o CD tivesse dentro da casa, junto da Amanda, e fosse através da Amanda que a verdade final sobre o que o Biriba fez fosse revelada. Eu adorei a cena. A Niobe, que é a atriz que faz a Amanda, é brilhante. Tanto que ela fala sobre, que é surpreendente, sobre
sobre a arma dele, mostra algum conhecimento, uma certa malandragem que a gente não esperaria dela, quanto a própria inocência dela quando ela descreve a mochila. E um disco, né, de vinil, que ela não conhece. Ela não conhece um disco de vinil, e ele pergunta do Piolho, e ela diz, eu sei que ele torcia pro Santos, e tudo que ele tinha cabia numa mochila, tal. Tem uma inocência infantil, ao mesmo tempo com a sombra dessa violência, né? Eu acho é muito comum dentro das casas das pessoas que vivem em comunidades. As crianças conhecerem armas. Isso aqui é uma Glock, nem sei. Eu tava aqui e nem sabia falar, né? E aí foi uma cena muito legal de escrever e de ver filmada, assim. E essa eu acho que é uma que o tom da cena não tava... Né, tinha o texto ali, mas o tom da cena... Meu pai, Fernando, achou com os atores ali, né? Essa coisa do CD tá meio... Apesar de ser o momento, nós espectadores sabemos que ele é pai da Gabi e que ele tá ali com uma criança pequena. Então, tava fácil, lendo o texto pura e simplesmente como ele tava, de cair numa coisa de que ele ia tentar ser simpático, de que ele ia tentar ser fofo, porque afinal de contas, além de estar lá pra querer matar o Salim, ele tem um interesse na Kelly, então ele ia querer ser fofo com a filha e tal. Mas eu gosto especialmente da coisa dele, ele tá meio seco com ela. Ele começa a cena totalmente... Fala, vaza. Não, vai dormir. Sua mãe falou que é pra dormir. E aos poucos ela vai encantando ele. Ela que vai quebrando, ela quando pergunta da arma, quando começa a mostrar um pouco quem ela é e essa... isso que eu gosto. E aí, aos poucos, que ele vai se interessando e sendo mais legal ao mesmo tempo que ele vai manipulando ela pra tentar descobrir o que ele quer descobrir. Mas eu gosto muito desse desenho que foi construído dentro da cena e a Niobe realmente, você falou que você tá apaixonada por ela realmente é apaixonante. Filmar com ela é sempre muito prazeroso, ela é uma delícia de trabalhar junto e sempre divertida, alto astral, chega cumprimentando todo mundo e beijando todo mundo e se diverte, ri o tempo inteiro e faz piada com todo mundo da equipe. Ela é realmente... muito, muito divertido de estar no set, assim. Podemos esperar muita Amanda em segunda temporada, e tô senti por essa resposta. Mas, bom, com a descoberta do Biriba de que Fernão botou fogo em sua loja, a gente já falou que destampou uma raiva tremenda nele, e aí tem uma cena forte, intensa, de um acerto de contas entre Salim e Biriba, onde mais ou menos as coisas se explicitam, né? Como o Chico mais ou menos falou, fica um caminho de dizer, não temos mais nada a perder. E tudo praticamente num plano sequência. Isso também para o espectador atento, que, né, desde eles Salim no banho, eles saem, se vestem, vão até o quarto do filho. Apesar de o que eu acho muito legal, que a gente usou muito na série, de cortar pra imagem de celular, rodado com o celular mesmo, de pé, com tarja em volta, e o uso dessa linguagem de forma dramática, né? Porque ele grava no celular pra forçar o Salim a se condoer da dor ali, admitir que ele tá sofrendo e tal. E usar, né, a mudança de linguagem, de textura da imagem, eu acho que é muito legal quando ela vem apoiada pelo drama e fortalece a história e depois continua o plano sequência até a saída deles da casa. Quem mandou eles mexerem com a gente, agora a gente vai pra cima, assim. Exatamente. A entrada do celular acentua essa tensão dramática que está ali colocada também, dessa iminência da morte, de não conhecer um filho que está por nascer. Mas aí a minha sensação, e eu acho que a sensação de todos nós aqui, espectadores, é a de que explicitou-se essa luta, a luta de classes que de alguma maneira estava o tempo inteiro correndo subterrânea na série, agora fica muito escancarada. Nós contra eles, né? Assim, quer dizer, Salim e Biriba se reunificam, se reconectam, o primeiro laço que se estabeleceu na série, e vão tomar o que é deles, de Vini e Fernão. E, enfim, acho que vocês podem dizer se é mais ou menos isso, mas parece que é o que temos pela frente agora no nosso encerramento, não é isso? Usando aqui palavras do Biriba do episódio 10, ele tá indo lá pra tomar de volta 100% do que é dele. Exatamente. 100% de tudo que é dele. Então... É um caminho um pouco sem volta pra onde eles estão indo. Pelo menos o que parece aqui no final desse 9 é que não existe muita possibilidade deles chegarem na esquina e dizerem, vamos deixar isso pra lá. Ou de chegarem lá e fazerem não, tudo bem, tá tranquilo, isso deixa passar, né? Ninguém tá indo lá pra vender barato. O Biriba, ao longo dessa série, deixou passar muita coisa. Aí ele chegou nesse ponto em que ele não tá mais disposto a deixar nada passar. E mais uma vez, só pontuando, a arma do Biriba como ponto detonador da reunificação dos amigos, né? O Salim não ia
não ia fugir e ir com ele e ajudar o Biriba na história, até o ponto que ele vê a arma, entende que o Biriba tava indo pra outro lugar armado, e ela que faz o Salim entender. Você vai? Então eu vou com você, porque o Bob Dylan falou que eu não tenho nada a perder. Em pouquíssimas palavras, o que a gente pode esperar desse desfecho? Sem spoiler, quero ver. A gente pode esperar um desfecho incrível, monumental, épico e interessante, poético de todas as histórias já escritas aqui, né? Eu sei que foi uma saia justa que eu coloquei vocês, portanto, vamos encerrando esse episódio. Portanto, fiquem ligados, porque no 10º e último episódio da primeira temporada de Pico da Neblina, Biriba e Salim partem para o tudo ou nada e CD descobre os segredos de Biriba. Tensão dramática maior é impossível. Lembrando que a primeira temporada de Pico da Neblina está disponível na HBO Go. Eu sou Vinícius Calderoni, estive por aqui com a Camila Silva, o Kiko Meirelles e o Chico Matoso, então segure as pontas que daqui a pouco chega o último episódio do podcast sobre Pico da Neblina. Até lá!